Fazer um complemento no que a gente estava conversando antes de cair. Vou adorar. Eu li um artigo, ele é uma pesquisa sobre conhecimento e preparação das pessoas para a indústria 4.0. Hum, E esse artigo ele foi aplicado, se eu não me engano, ou é na Dinamarca ou é na Alemanha. Ele foi aplicado para estudantes saindo do ensino médio. hum. Qualidade das respostas do questionário aplicado é impressionante. É, Assim, porque a gente percebe pelo artigo, assim, que as pessoas que responderam aquilo, elas tinham um compromisso com a pesquisa. uhum. Elas não dando uma resposta aleatória, igual a gente faz aqui para a maioria das vezes que a gente é pesquisado. Estou falando isso porque eu vejo que é muito cultural. É muito Aqui, quando importante. às vezes parece bobo, mas é uma pesquisa do supermercado, é uma pesquisa que alguém pergunta se você pode dar a sua opinião. Parece para gente uma perda de tempo, mas para quem precisa daquele resultado da pesquisa, não é uma perda de tempo, né? É uma Uhum. precisa, a pessoa precisa de uma participação dos respondentes para ela poder ter uma base correta. Se você só responde, tá, aham, talvez, aham, sim, tchau. Então, aquilo é uma falta de compromisso, mas é cultural, né? É A cultural. gente, eu acho que o brasileiro não gosta muito de responder pesquisa. Não gosto. Não gosto, não tem esse hábito. Faz-se pouca pesquisa. Eu trabalhei na França num laboratório. Eu fiz, quando eu fiz pós-doutorado lá, e esse laboratório mudou de prédio, de um lugar para o outro. Quando eu fui para lá, eu entrei no prédio novo. Logo no começo do prédio novo. E aí as pessoas estavam preocupadas, a administração do laboratório, com várias questões assim. Se as pessoas estavam da ambientação das pessoas com o prédio, o que estava faltando, o que não estava, porque, afinal de contas, era novo para todo mundo. Fizeram uma pesquisa, o que aconteceu? Foi feita uma pesquisa lá entre os ocupantes daquele prédio. O que aconteceu? Foi feito nessa pesquisa, primeiro foi feita uma reunião lá no espaço que comportava todo mundo, na hora do café. Todo mundo foi, não era obrigado. Todo mundo foi. A pessoa pegou, encarregada de fazer essa pesquisa, uma estudante de doutorado, que fez essa pesquisa e não era nem parte da dissertação dela, porque a coisa lá era outra, não era isso aí. Explicou o que estava acontecendo, explicou o que ia fazer. Todas as pessoas foram, todos os ocupantes do laboratório, todos os alunos que estavam lá, os professores, os funcionários administrativos, todos foram. Depois ela então respondeu a pergunta, fez a pesquisa que não precisava se identificar. Sabe qual foi a taxa de resposta da pesquisa? 100%. Não, foi 99% porque tinha gente que já tinha deixado de ir, defendeu a dissertação, foi, mas quase 100%. Quase 100%. Aí ela fez uma outra reunião para explicar, assim, na hora do café, ninguém precisava estar lá. E todo mundo de pé, num outro lugar, numa área grande, ela foi e falou para todo mundo o resultado daquela pesquisa e o que ia ser feito a partir dali para atender aqueles pontos que foram destacados pela pesquisa. Se faz aqui no Brasil, ele estava lá com outros brasileiros. O que a turma estava fazendo? Lá, o que a gente estava fazendo? Vamos tomar café, né? Deixa para lá, né? Não vamos responder isso, vamos cuidar da nossa vida aqui e tal. É assim que a gente não se envolve nas coisas. É, Não eu se vejo muito compromete. isso assim, cultural.
Eu vi uma outra pessoa falando, você falou de uma universidade na França. É Eu uma já tinha escutado um relato muito parecido com o seu, numa, num daqueles podcasts lá que chama Carreira Sem Fronteiras. Uhum, Artista que estava na França também, ele falou uma coisa assim, ele estava falando de diferenças culturais em relação à ciência, e ele deu um exemplo muito parecido, que as pessoas se comprometem porque aquilo é um desenvolvimento científico de alguma maneira. Então, isso em outros países isso tem relevância, independente que seja a pesquisa, do que ela esteja relacionada, as pessoas se envolvem. Aqui a gente não tem essa cultura e tem bastante dificuldade ainda com isso. E para quem quer ser pesquisador, sim. é desafio, né? Então, eu acho inclusive que eu não, eu tenho feito algumas pesquisas com questionário, mas eu tenho desestimulado os alunos a fazerem, assim, pesquisas muito amplas, porque o negócio não é muito sério, não é muito difícil, não é muito, você não tem o comprometimento de quem responde. Outra coisa que eu vou dizer para você, não sei se para vocês todos, não sei se é oportuno, mas eu vou dizer, tem uma coisa que vocês precisam tomar cuidado, que é assim, eu vejo muito aí, vejo pessoas dizer, eu fiz uma pesquisa na minha indústria lá e tal. Aí pega lá os operários, 10, 4, 5 carinhas e faz uma pesquisa lá. Aí eu peguei o gerente da linha. Olha, isso não tem valor nenhum. Você não consegue fazer nada com tão pouca coisa. Isso é uma coisa assim, se eu não tivesse é, eu não sei como dizer para você, mas isso assim, cientificamente incorreto. O tipo de conclusões que advêm daquilo. Elas não são, geralmente generalizam-se aquilo e não é verdade, porque é uma amostra muito pequena. Então, precisa tomar cuidado. Olha aqui uma coisa. Nesse exemplo que nós fizemos dessa aula de hoje, o primeiro exemplo é exemplo de nota, né? O cara fez prova. Tinha uma amostra pequena e a gente determinou coisas importantes ali. Mas aquela nota que estava lá não foi de percepção. Quer dizer, o cara fez prova, teve um valor, ficou menos sujeito à percepção do indivíduo. Ficou menos sujeito à percepção do indivíduo. Então, quando você faz uma avaliação daquele tipo, que é mais objetiva e menos subjetiva, mesmo que as respostas sejam pequenas, a amostra seja pequena, você obtém conclusões com um grau de validade, de confiabilidade maior. Então, acho que quando a gente faz esse questionário, a gente tem que trabalhar em direção a isso. Talvez não sejam perguntas, mas pequenas situações, pequenos problemas que as pessoas resolvam, que vão nos trazer maior confiabilidade nas respostas. Então, eu me lembro que aqui agora estava falando com vocês sobre a qualidade das respostas. Esse caso que eu mostrei, apesar de todas essas falhas que a gente comentou, foi um caso assim bem sucedido de análise fatorial. Foi um caso bem sucedido de análise fatorial. Mas vamos mostrar um que agora seria assim um contra-exemplo. Eu queria que vocês entendessem que eu não estou falando mal do trabalho, do artigo. Eu só peguei para ver como que eu não faria o que está feito aqui, como aquele assim, o que fazer e o que não fazer. Eu peguei numa outra revista aqui esse artigo, utilização da análise fatorial para identificação de estruturas de interdependência de variáveis em estudos de avaliação pós-ocupação. Olha que título longo, que coisa difícil de entender. Então, ele aplicou 65 questionários aos moradores de um CDHU, por exemplo. E foi feito um questionário assim do tipo, uma escala intervalar, assim do tipo, na verdade é uma escala ordinal, né? Olha, 4 pontos. Bom, regular, ruim e não aplicado. 3, 2, 1, 0.
Então, já é um negócio meio confuso. Aí, o que ele colocou? Colocou algumas perguntas aqui, ó, sobre os dados do imóvel. Essas perguntas são as suas variáveis. Repare que você tem aqui 24 questões. 24 questões. A análise fatorial, para funcionar bem, dizem alguns autores que você precisa ter pelo menos uma amostra que seja 10 vezes o tamanho das perguntas. 10 vezes o tamanho das perguntas. 10 vezes o tamanho das perguntas. Então, você tem 24 vezes 10, 240. Ele perguntou para 65 pessoas. Então, já temos uma falha aí. Olha só. Quais são as perguntas que ele faz? Tamanho da sala. Eu esperava, então, eu espero que o respondente ia colocar lá, ó. Bom, regular, ruim, não se aplica. Então, acho que a sala está com tamanho bom. Tamanho dos quartos, idem. Tamanho do banheiro, idem. Qualidade do material do piso. Qualidade boa, qualidade ruim. Qualidade das portas. Conforto térmico no verão. Conforto térmico no inverno. Imagina você perguntar para o cara que mostra conforto térmico. Será que ele entendeu o que é isso? Vamos lá. Aí ele vai fazer essa pergunta. Ele vai fazer essa pergunta num dia de semana, por exemplo. Aí chega um dia de semana, chega lá e encontra só a dona de casa. Só a dona de casa. Aí pergunta o tamanho da sala, ela fala assim, a dona de casa manja isso, tamanho é bom, ou não é bom, pequeno, não é pequeno. Tamanho dos quartos, não, acho que tá bom. Tamanho da cozinha, ótimo, excelente. Não, a cozinha é muito pequena. A cozinha tinha que ser maior. Dona de casa entende bem disso, ela está lá o tempo todo, entende isso. Aí você começa a perguntar, conforto ou ruído externo? Conforto, iluminação natural, ventilação. Não sei se ela está preparada para responder essas perguntas. Do mesmo modo que quando você vai lá no domingo e pergunta para o marido, ele fala, a comida da cozinha é ótimo, excelente. E a mulher fala, como é que é ótimo? Sei eu que fico ali, eu que sei. Então, já começa por aí. Os problemas aí. Então, ele foi, perguntou isso e rodou uma análise fatorial. E eu coloquei aqui, ele rodou a análise fatorial, e ele aqui, então, ele pegou aqueles fatores, ele tem 24 respostas. Eu não sei de onde ele tirou o 25º fator, porque se eu só tenho 24 variáveis, então deve ter uma 25ª que eu não conheci. Eu só posso ter 24 fatores. Então, já fiquei nessa dúvida aqui quando li o artigo. Eu estou fazendo aqui aquilo que eu quero que vocês façam lá depois, no trabalho de semana que vem. Eu não pude criticar isso porque eu peguei lá 24 variáveis e tem 25 aqui. É um erro, uma falha. Aí ele pegou todos os fatores e viu assim, olha, aqui, ó, entre 7 e 8 eu tenho 1,6 e 0,9. Então, eu posso usar entre 7 a 8 grupos. Ele achou melhor usar 8 grupos. Achou que o 0,94 pode ser aproximado para 1, então ele vai usar 8 fatores, 8 construtos. Aí, o que ele fez assim? Aí ele pegou, rodou aqui a primeira solução. Boa para a gente poder explicar. A primeira solução que ele rodou, ele tem aqui, ó, ele rodou para 8 fatores, colocou os 8 fatores aqui, ó. Não importa que vocês não estejam vendo aqui, porque eu vou comentar. Quando ele olhou aqui, ó, quase todas as variáveis estão fortemente correlacionadas com o primeiro fator. Quase todas elas. Então, olha só. E aí, a gente olhando aqui, 34% da variabilidade seria explicada por esse único fator. E isso é porque o primeiro fator é o mais importante, ele é o que explica maior as variabilidades. Então, o que acontece? Na verdade, se eu for fazer aquele jogo de acumulação, de associação, vai ficar todo mundo no fator 1, ou quase todo mundo no fator 1 e ninguém nos outros fatores.
Então, eu vou rotacionar esses eixos para poder proporcionar uma melhor distribuição. Nós não vimos isso no exemplo anterior, mas com certeza foi feito. E lá, o sujeito, o autor, observou isso também e sentiu a necessidade de fazer a rotação dos fatores. Fazer a rotação dos fatores para poder dar uma distribuição melhor das variáveis para cada fator. Muito bem. Quando ele fez isso, quando ele rotacionou, usou o Varimax, ele conseguiu achar uma distribuição mais ou menos assim. Ele melhorou aquela distribuição. Ao invés de ficar todo mundo no primeiro fator, o que aconteceu? Ficou uma variável só no primeiro fator. E depois distribuiu aqui para os demais fatores. Agora, repare uma coisa. Se eu não fosse rodar a análise fatorial, fosse fazer um agrupamento só lendo, só quantitativo, só pensando nisso aqui, olha só o que eu ia concluir. Puxa vida, eu tenho variáveis aqui, ó, vou voltar para cá, que é tamanho de sala. Tamanho de sala, tamanho de quarto, tamanho de cozinha, tamanho de banheiro. Para mim, isso aqui deveria estar associado a um grupo como a dimensão dos cômodos. Uma preocupação, um fator. Todas elas. O que ele fez aqui no resultado da análise fatorial dele? Ó, tamanho de banheiro ficou num cômodo, tamanho de cozinha ficou num fator, tamanho de cozinha ficou numa outra variável, tamanho de sala de quarto ficou outra variável. E aí, nessa variável que ficou aqui, o tamanho da sala e do quarto, também ficou associado a variável qualidade do material do piso. Eu pergunto, o que tem a ver a qualidade do material do piso com o tamanho do cômodo? Não me parece que seja um grupo razoável. Para mim, eu teria feito, se fosse fazer uma associação fora do programa, uma associação qualitativa, eu diria que qualidade dos materiais é um outro grupo. E aqui, no entanto, ele misturou a dimensão de sala e quarto com qualidade de piso. Olha aqui, ó. Depois ele fez um outro grupo aqui, em que aparece, ó, qualidade do material do teto, qualidade da instalação, aí ele vem aqui, qualidade da instalação elétrica. Aí ele vê condição térmica no inverno. Depois ele colocou aqui resistência à infiltração. Resistência à umidade e resistência à infiltração. Essas duas, umidade e infiltração, até entendo que devem estar juntas, mas não com os demais aqui, não sei. Não me pareceu bom. Então, olha só, ele acabou trabalhando assim, eu estou mostrando para vocês, no meu entender, um contra-exemplo, aquele que não, um que ficou bom e um que não ficou bom. Então, aqui, ele fez o quê? Ele fez essas coisas e ele acabou usando aqui, ó, ele usou, no final das contas, ele achou que tinha que fazer não mais 8, 9 fatores. E fez um fator, segurança contra roubo, ele colocou nesse grupo qualidade dos materiais das portas e janelas e segurança contra roubo. Qualidades das instalações hidráulicas, qualidade de instalação água e esgoto, concordo, e respostas a odores. Cozinha, tamanho da cozinha, conforto térmico. Então, eu não entendi isso aqui. Eu não entendi esse agrupamento que ele fez aqui. Eu gostaria realmente de ver como é que ele fez isso aí. Então, eu acho que isso aqui não foi um bom exemplo de como fazer isso. Um exemplo que não funcionou. Esse trabalho que eu coloquei separado, aqui, bom, isso aqui já são outras coisas, aqui não é mais o conteúdo dessa aula, já é coisas que ficaram sobrando aqui. Então, basicamente, nós vamos parar aqui.
Então, eu não Mas, entendi. Isso é um exemplo de coisa que não deve fazer. Está errado isso aqui, não está bom isso aqui. mas aí o senhor quis dizer, então, que essas variáveis que ele colocou são muito distintas, são muito, não tão Eu achei que próximas? eu achei que esse estudo tem falhas metodológicas graves, a começar pelo número de respondentes. Achei que os resultados que ele obteve na análise fatorial não são bons, não são consistentes, não são coerentes. Entendeu? Achei que isso está errado. Eu achei que isso está errado. Isso aqui é o que você não deve fazer. Essas confusões, não acho que isso aqui são coisas que vocês não devem fazer. É um exemplo de como foi feito um estudo errado. É esse aqui. Nossa, não vai contar isso para o autor. Mas é o que está feito aqui. Ok? Estou à disposição para perguntas. Bem, ninguém fez pergunta, mas então, na semana que vem, o que eu quero é um trabalho assim, agregando aquela parte e dizer, olha, o sujeito, colocando o nome do artigo, o sujeito fez um artigo, ele pretende verificar isso, verificar aquilo, ele usou tantos entrevistados, tanta coisa, e mostrar essas tabelas assim, para a gente poder ver e dar como exemplo em aulas futuras. Mostrar como é que ficou, comentar isso aqui. Esse comentário a gente fez, lá ele não tinha feito. Você veja que nesse comportamento aqui, ele atribuiu a tendência a tendência dos adolescentes irem para a marginalidade basicamente a causas do governo. Por último, está a atividade dele, envolvimento com drogas, influências. Então, eu acho que tudo isso são comentários que a gente tem que tirar disso aqui, ó. Né? Tem que tirar disso aqui. Então, basicamente, é o que eu espero de vocês na próxima aula. Não quero nem que faça o estudo, né? Mas que pegue um pronto e interprete para nós. É isso que nós queremos. Alguma pergunta? Não? Joia. Ellen, joia. Bom, se ninguém, Vitor também, joia. Yoshio, André. Yoshio, faz o trabalho sozinho, viu, Yoshio? Fica dando trabalho lá para o menino, não, viu? Vitor Homem, Michele. Olha aqui, pessoal. Se ninguém tem mais dúvida, então só me resta agradecer a participação de vocês e desejar a todos uma ótima semana. Agora é feriado amanhã, depois vai ter uma emenda. Então, desejo a todos vocês uma ótima semana, um ótimo resto de semana, um ótimo feriado. E espero vê-los aqui na nossa próxima aula, na quarta-feira, com trabalhinhos bem interessantes. Trabalhinho bem interessante. O pessoal que foi mal no outro trabalho tem uma chance ótima de se recuperar nesse trabalhinho aqui agora. Tá certo? Então, eu espero vocês na próxima semana, agradecendo pela participação de vocês, pela compreensão e pela paciência. Muito obrigado a todos. E até Obrigado, lá. professor. Tchau. Obrigado, professor. Boa semana, professor. Bom feriado para todo mundo. Tchau, Kiara. Tchau, Davi. E o Chio. Um abraço. Ótima semana, professor. Tudo de bom, senhor. Tchau, Eduardo. Você também. Professor, por favor, quando puder, mandar o quanto antes as matérias, né, o vídeo, os links, por favor, aí para a gente mais ou menos ir confrontando O da que a semana gente passada, pegar. você já recebeu, né? Sim, mas o da semana passada, o professor observou também que teve alguns dados que ficaram perdidos. Ficaram. Mas aqui que já a gente foi um pouquinho mais no prato forte, então a gente vai precisar isso um pouquinho mais cedo e para ir confrontando os artigos que a gente pegar, né? Beleza. Para facilitar na interpretação. Mando hoje à tarde. A gente vai comparar. Agradecido. Pode ficar tranquilo. Põe no Obrigado. grupo, não o outro lá. Põe agora à tarde. Vou deixar rodando agora e daí depois do almoço eu já coloco para vocês aí. Beleza? Obrigado, professor. Um abraço. Outro. Tchau, professor. Obrigado. Bom feriado. Bom final de semana. Até quarta. Para você também, viu, Michele? Tudo de bom, viu? Tchau. Tudo de bom. Tchau. Tem filhos, Michele? Ah, acabou. Yoshio?